Bom dia, meu nome é Dirceu, sou mestrando da FRJ. Esses vídeos que a gente está elaborando servirá como material para o meu trabalho monográfico de mestrado, que a gente idealiza trabalhar a divulgação científica e o uso das drosófilas melanogaster na divulgação científica. Como que a gente pode tirar isso dos muros da universidade e propagar para alunos da educação básica, alunos universitários e para a população em geral. Colocar quais são os objetivos da drosófila, por que trabalhar com drosófila, e o canal Na Mosca, que está no site Topia, será aí a minha plataforma de divulgação científica, de trocas, de fórum, de debate. É uma plataforma que a gente vai colocar também podcast, videocast, para trabalhar com alunos e professores. Hoje, a nossa convidada, Luara Guimarães, pessoa brilhante, pessoa que compartilha comigo muitas ideias, que somatiza uma série de bons projetos. E para quem eu passo a palavra agora. Luana, bom dia. Bom dia, eu sou a Luara Guimarães, eu sou aluna de mestrado do programa de Nanobiosistemas da UFRJ. Eu sou biotecnóloga de formação também pela UFRJ e eu desenvolvo um projeto relacionado com a drosófila no câncer de mama desde o meu primeiro IC, que começou em 2021, e até hoje eu estou ainda seguindo a mesma linha do projeto. Acho que você Luara, Oi. Desculpa te cortar já, né? O teu projeto é tão belo, eu admiro tanto o seu projeto. Ô, Luara, eu acho que um dos objetivos do seu trabalho realmente é um trabalho desenvolvido em prol da conscientização do câncer de mama em geral, não é isso? Isso, exatamente. Na verdade, eu estudo especificamente a transição epitélio-mesênquima, que é uma das etapas da metástase. Eu foco meu projeto principalmente nessa parte do câncer de mama. Olha, meus parabéns, porque é um projeto, quando todas as vezes que a gente fala de câncer em sala de aula, fala de câncer, até mesmo com nossos familiares, nos dá aquele frio, e nada melhor do que uma pessoa que trabalhe justamente com isso, com experimentos, com células, com a drosófila, para elucidar. Eu acho que o nosso canal no Utopia, nosso canal Na Mosca, ele vem para elucidar, que a gente possa trocar, nortear o paciente e os seus parentes que tenham mais luaras por aí para divulgar essas informações. Muito bem, Luara, muito obrigado. Luara, quando você sentir à vontade, eu começo a sua apresentação. Pode colocar. Mas diante disso, eu quero imensamente agradecer a sua participação no meu trabalho e no nosso canal. Que isso, foi uma honra. Muito obrigado. Vou apresentar aqui. Tá bom. Quando você preferir, Luana. Tá bom. Esse foi o slide que eu elaborei para minha monografia, né, para minha defesa de tese na graduação. Mas eu continuo desenvolvendo esse mesmo projeto no meu mestrado. O título do meu projeto é uma rede de sinalização celular para o gene de desenvolvimento SNAIL no padrão dorsovental em Drosophila melanogaster. E o que isso tem a ver com câncer? Esse gene SNAIL ele é um dos mais importantes para essa etapa da transição epitélio-mesênquima, que é um dos processos que ocorre na metástase. Então, a gente está tentando entender a rede gênica na drosófila para depois a gente transpor esse conhecimento para humanos. Aí, pode passar. E por que a gente faz isso? Porque a drosófila tem 75% dos genes ligados a doenças em humanos com homólogos, ou seja, a gente consegue fazer esse estudo na drosófila e depois transpor o conhecimento para humanos. E isso é muito interessante, porque
A Drosophila é um organismo muito mais simples da gente conseguir estudar. As redes são mais simples, a reprodução é simples e a questão da ética também, em relação a testes, é muito mais tranquilo. Então, para o nosso projeto foi essencial a gente utilizar a Drosophila, porque com isso a gente conseguiu dar um andamento muito maior no estudo da rede. Aí pode passar. Falando um pouquinho sobre a Drosophila em si, o ciclo de vida da Drosophila é de curta duração. Em aproximadamente 10 dias, a gente já tem uma mosca adulta nova. E isso facilita muito na questão dos experimentos, já que a gente consegue ter várias linhagens em poucos dias. Cerca de 10 dias a gente já tem uma mosca que é considerada adulta, tipo, nova, né, que a gente chama. Tem as adultas velhas, porque as drosófilas, algumas drosófilas duram em cerca de 1 mês, 2 meses, né, o ciclo completo de vida até ela morrer. Mas os experimentos geralmente são feitos nessas moscas novas, que são aquelas que já formaram há pouco tempo, né, e são consideradas mais ativas. Você pode passar. Aqui é a foto das nossas mosquinhas lá no laboratório, foi eu que tirei essa foto. E além dela ter esse ciclo muito rápido, a manutenção dela é relativamente muito simples. A gente faz um meio de cultura, né? A alimentação dela é baseada em fermentos, tipo aqueles fermentos biológicos que a gente compra em mercado. A gente faz um preparo e coloca nessas garrafas e a gente consegue manter elas tranquilamente nas garrafas pelo ciclo de vida que a gente faz, né, que é o de 10 dias, e a gente faz a troca de garrafa. Então é super tranquilo, elas ficam numa estufa que a gente tem, mas também se ficar em temperatura ambiente, desde que não seja o calor do Rio de Janeiro de 40 graus, elas sobem tranquilamente. Muito bom. Pode passar, isso. E outra coisa que para o nosso projeto foi muito interessante é que a Drosophila tem um desenvolvimento embrionário transparente, então isso facilita para a gente conseguir fazer alguns experimentos que a gente precisa fazer visualização de onde está aquela proteína no embrião, onde está o gene no embrião, que é o caso do meu projeto, que a gente está estudando um gene no eixo dorsoventral, então a gente precisava dessa fácil visualização. E a Drosophila proporcionou isso. E passa ou encerra aqui? Não, acho que pode passar mais um. Deixa eu ter certeza. Isso. E como eu falei, além disso tudo, ela ainda tem a simplicidade, né, organização anatômica. Ela é muito pequenininha, a gente consegue manter tranquilo. Com o microscópio a gente consegue enxergar tudo, consegue fazer extração de útero, essas coisas na Drosophila. E ela evita essa questão da preocupação ética, porque a gente sabe que, por exemplo, o meu projeto lá na frente visa o desenvolvimento de um alvo terapêutico, de talvez um fármaco ou uma nova forma de terapia para metástase em si no câncer de mama. Então, a gente tendo a Drosophila como ferramenta facilita muito o processo, porque se a gente precisar de testar em outras formas, por exemplo, em célula humana já entra essa preocupação ética. Então, em pacientes, então, é muito maior. A gente já tendo a certeza que funciona na Drosophila já é uma certeza ainda mais, tipo, é um passo importante para que a gente tenha certeza que vai funcionar na gente, visto essa homologia que ocorre entre a Drosophila e os humanos. Claro que tem que ter os testes, isso é imprescindível para a pesquisa e para não ter efeitos colaterais que a gente não deseja, mas já utilizando a Drosophila como ponto de partida, em vez de utilizar outros tipos, tipo camundongos, para mim já é. Inclusive, eu nunca aceitaria trabalhar com camundongo. Eu tenho muita pena. A mosca eu não tenho pena. Tipo, não é que eu não tenho pena, mas é porque como ela reproduz muito rápido, a gente em cerca de 10 dias a gente tem 500 moscas. Então, querendo ou não, é uma coisa que a gente tem um pouco menos de apego, né? Então, essa questão porque a relação do cientista também com o camundongo, isso tudo gera, às vezes, até transtornos. Eu tive uma conhecida que teve problema com isso, por causa do apego com os animais, e aí a questão de fazer a eutanásia, que é parte do procedimento, era muito complicado para ela. Ela teve que largar a ciência. Então, isso é muito importante. Posso passar?
Pode, mas eu acho que agora encerrou. Encerrei aqui? Isso. Então tá bom. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu parar momentaneamente a apresentação. Olha, Luara, eu estava aqui vibrando com tantas informações que você nos passou. Com tantas. Gente, vários pontos que se ligam. Primeiro, mais uma vez, parabéns por a relevância do seu trabalho. É uma relevância, gente, ímpar. Você trabalhar com câncer de mama e trabalhar com um viés de um futuro bem próximo de um fármaco ou uma terapia para minimizar o sofrimento das pessoas que passam uma problemática dessa, digno de muitos parabéns. Muito obrigado mesmo, que coisa boa. Ô, Luara, durante a sua apresentação, você falou em pontos fantásticos, em pontos que somatizam muito com o meu trabalho monográfico. Como, por exemplo, você falou de ética, falou de bioética. A gente preza muito isso, eu estou escrevendo muito sobre isso. A utilização, não há hoje, Luara, um aspecto de uma plataforma, um aspecto de normatização para a utilização de animais vertebrados em experimentos biológicos, experimentos com fármacos, etc. A Luana talvez não tenha pego um trabalho em andamento utilizou X vertebrados para realizar esse experimento e tem esse resultado. Uma das lutas que nós temos em relação a isso é justamente a substituição. A substituição com o animal vertebrado, igual brilhantemente você utiliza as drosófilas para isso. E é verdade. Né? O impacto por ser um animal invertebrado e de rápida reprodução, você trabalha uma sensibilidade tanto com os alunos, tanto com os professores, tanto com a população do que carece dessa divulgação científica para trabalhar um organismo tão interessante. A pergunta é o seguinte, Luara, o que hoje você, na sua pesquisa, você está escrevendo, você está proporcionando em relação à ética? Como que você associa a ética ao uso das drosófilas? Tá. Então, a utilização, eu acho, sim, sendo bem sincera, que no meu projeto eu não conseguiria utilizar outro organismo. Principalmente porque a drosófila tem essa característica do desenvolvimento embrionário transparente, que é justamente o que eu preciso para analisar a questão da expressão gênica, onde que esse gene é expresso, em quais locais ele é mais expresso, em quais locais ele é menos expresso. A drosófila me permite isso de uma forma muito fácil, porque já é uma característica do desenvolvimento dela. Eu nem faço ideia de como eu faria isso em outro organismo, porque provavelmente eu teria que fazer uma descoloração e procedimentos que talvez me causassem um tempo de experimento muito maior e também um custo muito mais elevado, né? E essa questão da ética, hoje em dia a gente está com esse assunto muito em alta, né? A gente já teve vários avanços nessa questão, principalmente nas questões de testes de produtos dermatológicos. Mas essa questão ainda dos testes, que, por exemplo, igual o meu projeto, que lá na frente visa o desenvolvimento de uma nova terapia, um novo fármaco, a gente ainda não consegue dizer exatamente o que vai ser, precisa ainda ser bem mais avançado nesse sentido, porque eu acho que a gente já tem tanta tecnologia, por que a gente ainda fica fazendo teste em mamíferos, por exemplo? Sabe? Então, eu acho que é essa questão, que a gente pode sim conseguir fazer mais testes em invertebrados e menos testes, né, em animais mamíferos, porque os resultados, para mim, dependendo do projeto, não tem diferença nenhuma. E sendo bem sincero, igual eu falei, eu não acho que eu conseguiria fazer essa parte do meu projeto em outro organismo de maneira tão fácil como eu Que faço bom. no drosófilo. Poxa, Luara, que bacana, que bacana. E eu estava assistindo a sua apresentação e passando pela minha cabeça a biologia sendo vivida na realidade.
muitos assuntos ligados ao DNA, ao RNA, uma biologia molecular muito precisa. Você chegou a nível embrionário. Como é importante, e os alunos que estão ingressando agora à universidade, a importância da biologia. Muitas das vezes a gente ainda ouve uma espécie de misticismo ou até mesmo preconceito, Luara, em relação, tipo, biologia é obsoleta, a biologia não sensibiliza, é só decoreba. E quando você vem com um trabalho desse brilhante, e com todo respeito à drosófila, um organismo tão importante para o nosso estudo, faz parte também dessa quebra de paradigmas, dessa quebra de preconceito em relação à drosófila. Hoje, o seu trabalho, Luara, está centralizado ou é um mix de bioquímica, biologia molecular, de fármacos, ou você hoje trabalha de plataforma assim, diversificada? É um conjunto, é um mix de biologia? É um conjunto, na verdade, não só de biologia. O meu trabalho tem muita matemática aplicada e bioinformática também. A gente utiliza tanto a biologia é, genética, né? A parte da genética é a principal, mas a gente também utiliza a parte da biologia molecular, até porque os meus experimentos são feitos a níveis proteicos, então eu tenho que saber analisar essa parte. E ainda utilizo também a matemática e a computação, porque a gente fez. O meu projeto é um desenvolvimento em conjunto dessas três áreas, né? Mais biologia é o ponto de partida. E aí a gente foi para a matemática e para a bioinformática para tentar explicar o mecanismo que ocorre na biologia. E aí, quando a gente consegue explicar, a gente volta para a biologia para ver se está tudo certo. Então, é um projeto interdisciplinar mesmo. Que bom, que bom. E a gente percebe, Luara, que aos níveis da universidade, que a gente tenta, no canal, no viés da divulgação científica, passar isso principalmente para os alunos da educação básica. Passar a importância, você muito bem disse, da matemática, da bioinformática. Talvez meus alunos não saibam que existe essa ciência hoje. A necessidade de utilizar softwares, aplicativos em prol de uma pesquisa que vai salvar muitas pessoas. A necessidade de você ter esse controle, isso aí é brilhante para o nosso trabalho. Uma última pergunta, Luara, para aproveitar a sua excelente explanação. O que você poderia me adiantar, me dar um spoiler, mais ou menos, de a perspectiva que a pessoa hoje com câncer no estágio de metástase, ela pode, assim, esperar num futuro próximo novos fármacos, novos tratamentos associados, assim, a pesquisas biológicas, a pesquisas associadas com organismos brilhantes iguais às drosófilas. O que você passaria hoje como pesquisadora da UFRJ para as pessoas que estão nesse quadro? Olha, sendo bem sincera, eu acho que a chance da gente ter tratamentos. Eu não falo cura, não falo a cura ainda, mas tratamentos bem mais eficazes, principalmente com o desenvolvimento da medicina personalizada, né? E os biofármacos. A gente tem a possibilidade de um tratamento mais específico e, consequentemente, eu acho que a gente vai ter desenvolvimento de vacinas contra o câncer. Eu acho que isso talvez em breve. Já tem algumas terapias, né, que estão sendo testadas com nanotecnologia, também para, por exemplo, quando a gente, no estado de metástase, eu não sei se todo mundo é familiarizado com ele, é quando a gente tem o tumor em vários lugares do corpo. Por exemplo, no meu caso, eu estudo câncer de mama, então meu tumor começou na mama. Mas quando a gente tem um processo de metástase, é quando as células cancerígenas migram para além desse sítio primário, que seria a mama, ela pode migrar
Geralmente no câncer de mama é intestino, pâncreas, é mais essa região do sistema digestório. Então, o processo de metástase, a pessoa já está com uma complicação um pouco maior, visto que ela tem vários focos, né, das células cancerígenas. Eu acredito que, por exemplo, o meu estudo possa não só oferecer um maior entendimento de como acontece esse processo e a gente conseguir, nas pessoas que ainda não têm, impedir que tenham, mas para as pessoas que tenham, a gente talvez conseguir paralisar. Por exemplo, ela tá com um foco na mama e um foco no intestino. E não, isso não se espalhar mais ainda, porque é a tendência. A tendência é sempre a célula, ela compete, né? Então ela quer competir para ter o maior número de células possíveis. Então ela vai se espalhando, 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 enquanto a gente não conseguir fazer o nosso corpo reagir, o nosso corpo detectar que aquilo ali é uma célula cancerígena. E o nosso corpo realmente não consegue, porque é uma célula nossa. Então ela não é um corpo estranho dentro do nosso corpo. Então eu acho que nesse sentido, o meu projeto pode talvez trazer não só esse entendimento da rede, como que funciona, qual o processo, mas talvez uma forma de frear esse processo e talvez até mesmo da gente conseguir fazer com que não exista mais esse processo. Mas claro que isso é no mundo utópico, eu ainda não tenho resultados e nem experimentos suficientes para ter o mínimo de chances disso acontecer. Mas é o que a gente espera. Ah, mas eu tenho certeza que a contribuição do seu trabalho, de outros trabalhos que você tem como referencial, vai, num futuro bem próximo, minimizar o sofrimento de muitas pessoas. Poxa, Luara, eu vou encerrar por aqui. Eu quero agradecer a sua excelente explanação, a sua boa vontade em contribuir para a divulgação científica, em contribuir para a divulgação do uso da drosófila e passar essa consciência do uso da matemática, da bioinformática, de outras ciências menos assim contextualizadas por muitos e que estão atuando de maneira muito precisa na sua pesquisa e em outras. Eu quero agradecer de coração isso tudo que você fez. Tá bom. Obrigada pelo convite. Então tá ótimo. Luara, que é do mesmo grupo que eu faço parte, do UFRJ, é um grupo interdisciplinar, um grupo que tem biólogos, matemáticos, químicos, físicos, e que desempenhamos pesquisas em várias áreas do conhecimento, tá? Então, a gente encerra e muito obrigado e muita paz para você. De nada.